ambiente a fé se traduz, vibra em todos irmãos, vibrando nos faz dar as mãos. Bem-vinda seja, ó fraternidade, fala de amor, fala de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho à verdade. Bem-vinda seja, ó fraternidade, fala de amor, fala de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho à verdade e à vida. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Na longa estrada que devemos percorrer, bênçãos de amor e paz nós vamos encontrar. Se dedicarmos aos caídos socorrer e de mãos dadas caminhar. Há tanta mágoa, tanto pranto e tanta dor. São corações cansados de tanto sofrer, necessitados de carinho e de amor. Praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar
cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Progredindo assim sob o amparo de Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos à nossa reunião pública. Meu nome é Marcel e vamos falar hoje sobre o tema depressão, culpa e ansiedade. Mas antes de começarmos, vamos fazer nossa prece inicial. Então, convido a todos, vocês que estão nos ouvindo em suas casas, vamos agora fechar nossos olhos, vamos acalmar nossos corações
E assim vamos entrar em sintonia com a equipe espiritual. Mentalizemos Jesus, nosso Mestre, amparando-nos, protegendo nosso ambiente familiar, trazendo muita luz neste momento. E vamos pedir a Deus, nosso Pai, proteção, auxílio. Senhor, ilumine nossas casas, traga alívio aos nossos corações, que possamos, Pai, aprender com as provas, evoluir e sairmos fortalecidos no momento que passamos. Que os Espíritos amigos estejam conosco a nos proporcionar alívio, proteção, guiando nossos pensamentos para o caminho do bem. Fica conosco, Senhor, que assim seja. Muito bem, meus irmãos, então falando sobre o tema depressão, culpa e ansiedade, é um tema que faz parte de um ciclo de palestras em que nós trabalhamos aqui na casa, chamado Depressão e Tormentos da Alma. Como nós sabemos, a depressão tem caráter epidêmico. Se formos comparar com a Covid, por exemplo, que é considerada uma pandemia que está presente no mundo inteiro, a depressão também pode ser considerada uma epidemia. Inclusive, alguns autores espirituais relacionam esse problema com relacionar a depressão com uma epidemia. Isso porque a depressão está à nossa porta, vamos dizer assim. Não faltam exemplos de amigos, parentes ou até nós mesmos, não é mesmo? Nós mesmos que também já passaram pela situação, por essa dificuldade. E a doutrina espírita, como uma doutrina de luz, ela nos traz alguns ensinamentos, esclarecimentos que nos auxilia a suportar, a enfrentar o problema e também, consequentemente, vencer essas dificuldades. A depressão, a literatura espírita nos explica que uma das raízes da depressão está na culpa e ansiedade. E é esse o tema que nós vamos trabalhar nessa oportunidade, nesse momento. Mas começando, vamos passar um slide agora, vamos falar sobre uma passagem de Jesus em que ele diz: Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai vossa dádiva junto ao altar, e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Jesus diz, através do Evangelho de Mateus. Então, meus irmãos, o que nós podemos extrair dessa lição, Essa passagem evangélica é muito conhecida, em que Jesus explica: antes de levar uma oferenda ao altar, primeiro reconcilie com seu irmão. O que Jesus quis nos alertar, nos lembrar, Que antes de dirigir qualquer oferenda a Deus, vamos dizer assim, qualquer palavra a Deus, é preciso também que nós reconciliemos com os nossos irmãos e até com nós mesmos em determinadas situações. Vamos lembrar do mandamento que Jesus sintetizou, Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, não basta só amar a Deus, é preciso também amar ao próximo, respeito ao próximo. E aquele que perdoa, Deus também assim reconhece e também proporciona o perdão para nós, para as nossas faltas. E não tenhamos dúvidas, Nós também somos espíritos falidos no campo dos erros, Então, nós que rogamos tanto perdão a Deus, será que nós também lembramos de perdoar aqueles que eventualmente erraram contra nós? Que tem alguma falta? Então, o que Jesus quis nos alertar é que para não cairmos nessa contradição de pedir perdão a Deus, sendo que eu não consigo perdoar. Então, é contra essa contradição que Jesus nos alerta. É preciso saber perdoar para que eu recebo também o perdão.
Então, meus irmãos, essa passagem de Jesus, ela nos tem a ver com o nosso tempo, porque os nossos erros, as nossas faltas, seja perante o próximo, seja com nós mesmos, também tem peso considerável no campo da depressão, conforme vamos avaliar daqui a pouco. Vamos passar mais um slide? Depressão. Depressão é o tipo de condição emocional que não podemos permitir que nos envolva. O espírita tem conhecimento suficiente das belezas imortais para não se deixar entregar infantilmente a esse tipo de enfermidade. Carlos Augusto, livro de Carlos Augusto, no livro Lição, o Obstáculo e a Minha Missão. Muito bem, meus irmãos. Olha que interessante essa frase, né? O espírita tem conhecimento suficiente, né, para não cair na depressão. Mas é como eu falei agora há pouco, né, meus irmãos? Nós somos ainda espíritos imperfeitos e espíritas também imperfeitos, né? Vale lembrar, se todos nós fôssemos perfeitos, né, meus irmãos, nós nem estaríamos aqui na Terra, não é? Nós estaríamos em mundos mais evoluídos, mundos mais felizes. Então é o que eu costumo dizer, se nós todos estamos aqui na Terra, é porque nós temos muito a resgatar, a expiar, temos muito a aprender. Como eu costumo dizer, somos espíritos falidos e falíveis. Falidos porque já erramos no passado e ainda no futuro ainda nós estamos sujeitos a errar, a falir, a cometer erros. Até, né, nós aprendemos nas revistas espíritas, né, o espírito o único momento em que o espírito não está mais sujeito a erro, né, ele só alcança esse nível de perfeição que não comete mais erro, se torna infalível, é quando se torna um espírito crístico. Jesus, sim, era o espírito que não caía em erros, que não era um espírito infalível, vamos dizer assim, em termos de erros, porque ele alcançou um nível espiritual de evolução que não cai nessas armadilhas. Mas nós, ainda espíritos encarnados na Terra, nós estamos sujeitos a erros a todo momento, a todo dia. Por outro lado, nós temos a doutrina espírita, que se por um lado nós erramos, do outro nós temos a doutrina que nos esclarece, nos reanima, nos indica a porta, o caminho para o progresso, para a evolução. A doutrina espírita, sim, é aquela ferramenta que nos ensina a evoluir. Essa é a beleza, né? Essa é a grande benesse que Deus nos proporcionou. Apesar dos nossos erros contínuos, Deus nos ofertou a doutrina espírita, a voz dos espíritos, para nos auxiliar a caminhar e evoluir, a aprender com os nossos erros e de outros irmãos, e a partir desses erros evoluir. Então a depressão, sendo um tormento da alma, então nada melhor que a doutrina espírita, que estuda a alma, estuda a espiritualidade, para nos indicar o caminho da evolução. Nós temos que ser gratos a Deus por nos trazer essa doutrina de luz e assim caminharmos na nossa evolução. Vamos seguir adiante no próximo slide. Alguns autores, a literatura espírita, melhor dizendo, exemplifica algumas raízes da depressão. Está lá. Primeiro, como eu já até comentei, né, é uma verdadeira epidemia. Como eu disse, né, meus irmãos, a depressão é uma verdadeira epidemia por conta da abrangência em que se encontra o problema. E também, né, voltando ao slide, olha só que interessante. O espírito, o semeador espontâneo. Vamos falar um pouquinho disso aqui. Vamos até voltar aqui. O espírito, o semeador espontâneo. O que isso quer dizer? As raízes da depressão, isso significa que estão em nós mesmos. O espírito proporciona a ele mesmo a depressão. Então,
é comum, às vezes, uma falsa, não vou dizer que uma falsa avaliação, mas o que acontece? Vamos dizer, a raiz de todos os nossos problemas está em nossos próprios erros. Aliás, a raiz dos nossos erros, nossos problemas está em nós. Nós somos semeadores, vamos mudar a frase, né? Nós colhemos aquilo que plantamos. Não é assim que aprendemos? Se eu planto bem, eu vou colher o bem. Agora, se eu planto mal, eu vou colher o mal. Aí alguém pode estar se perguntando, mas como eu não me recordo atualmente de nenhum mal que eu fiz nessa vida. Como eu posso estar sofrendo tanto? Por que eu estou sentindo esse sentimento de depressão, de ansiedade, de culpa? De onde vem esse sentimento de culpa? Essa angústia que invade meu coração? Se eu não fiz nada, o que eu fiz? Por que eu estou sentindo isso? E a doutrina espírita nos esclarece. Meu amigo, minha amiga, a raiz do problema às vezes não vem dessa atual encarnação, dessa atual existência. Mas pode ser que tenha vindo do pretérito de existências anteriores. Olha que interessante. E a literatura nos explica que os erros que cometemos no passado, os nossos erros, as nossas faltas, seja conosco, seja contra o irmão, vamos imaginar que numa vida anterior eu machuquei alguém, eu prejudiquei alguém. Todo o mal que eu faço, ele fica gravado na minha consciência. Fato. É o que a literatura espírita nos explica. Todo o mal, toda a falta que eu cometo. Então, se eu fiz o mal para alguém, tirei a vida de alguém, matei alguém, essa falta, esse erro, fica gravado em minha consciência. E passado as reencarnações, né? Eventualmente eu posso me arrepender, devo me arrepender, né? Porque senão não há evolução. E como é da justiça divina, eu preciso reparar os erros. Então a evolução depende do arrependimento e também da vontade de reparar. Então eu preciso reparar o meu erro. E eu reencarno muitas vezes com uma missão ou no meu plano reencarnatório de reparar aquele erro que eu cometi. Então vejam, às vezes nessa atual existência eu não fiz nada de errado, realmente. Mas pode ser que numa vida anterior eu cometi algum erro. Então veja, né? Eu sou o causador dos meus próprios problemas. Mas ainda não para por aí. Sabendo que intuitivamente, vamos lembrar, vamos só abrir um parênteses, né? Nós reencarnamos e, evidentemente, eu não vou ter lembrança plena do que eu fiz no passado. Existe o processo de esquecimento. Mas, intuitivamente, nós temos algumas reminiscências do passado. Daí se explica, às vezes, sentimentos de antipatia ou simpatia por pessoas que eu nunca vi antes. Da onde que vem isso? Não é ao acaso. São o quê? Reminiscências do passado, de relacionamentos, de encontros em vidas anteriores. Agora veja, em faltas graves, como eu exemplifiquei sobre o assassinato, essa memória, é claro que eu não vou ter a plena memória desse problema, dessa gravidade. Até porque, né, se eu tivesse plena lembrança dessa falta, eu teria sérias dificuldades de reparar, seja por vergonha ou seja por sentimentos de vingança daquela pessoa que eventualmente queira se vingar de mim, se ela também se lembrar. Mas, então, se eu não me lembro de tudo, mas na minha consciência fica gravado a necessidade de reparação. E o que acontece? Algumas situações, claro, né? No plano espiritual nós fazemos o planejamento reencarnatório. Então, eu traço aquela meta, né?
A gente não se lembra, é claro, né? Mas pelo que a espiritualidade nos explica, é mais ou menos isso. A gente traça um plano reencarnatório e ao reencarnar, nós tentamos seguir mais ou menos aquela linha, aquele fio que nós traçamos. E é claro, como eu acabei de falar, nós somos espíritos falidos e infalíveis. Espíritos falidos e falíveis. E eventualmente a nossa caminhada reencarnatória pode acontecer de me desviar do que foi programado, do que foi planejado. Isso ocorre, infelizmente ocorre muito, pelo que a gente aprende pela literatura espírita. Mas não é sobre isso que eu quero dizer. O que eu quero falar, então, é quando a gente tem esse compromisso de reparar um erro. Acontece em certos momentos que, sendo nós ainda espíritos imperfeitos e frágeis, acontecem certas situações em que ocorrem gatilhos mentais. E isso ativa em nossa consciência a falta do que eu cometi no passado. É claro que essa ativação não se refere exatamente à lembrança exata do que aconteceu, mas vai me despertar às vezes o quê? Um sentimento de culpa. Vamos imaginar que nessa minha atual existência, eu encontrei com uma pessoa com quem eu fiz um mal, um grande mal. Eu tirei a vida dela, como eu expliquei. Pode ser que nesse momento de me encontrar com ela, eu não vou, é claro, obviamente eu não vou lembrar da falta do passado. Mas, dependendo da situação, então eu estou dizendo um exemplo, tá? Não estou dizendo que essa é uma regra, que isso sempre vai acontecer. É importante abrir esse parênteses, né? Então, pode acontecer que eu, ao me encontrar com essa pessoa, me desperte um gatilho mental, me faça rememorar despertar em minha consciência essa lembrança, essa reminiscência do passado. E isso despertar em mim um sentimento de culpa. Culpa que às vezes eu não entendo, eu não compreendo, não sei a origem. Um sentimento ruim ao ver essa pessoa, estranho. Ou então, eu estou falando de pessoas, né? Mas pode ser fatos em nossas vidas, situações cotidianas. Qualquer situação pode ativar esses gatilhos mentais que despertam em nossa consciência esse sentimento de culpa. E qual que é o problema disso? Se nós reencarnados não tivermos a devida preparação, o devido equilíbrio, nós podemos entrar então em depressão. Ou seja, a fixação nesse sentimento de culpa pode causar um agravamento psíquico que me leva à depressão. Então veja, né? Não estamos dizendo aqui que todos os casos de depressão se derivam da culpa pelos erros do passado. Estamos dizendo que uma das causas desse tormento da alma se deriva da culpa. E também André Luiz, voltando aqui no slide, né? Ele cita também como raiz da depressão patogênese da alma. O que é isso? Patogênese da alma. André Luiz, ele explica que todas as viciações do ser têm efeito patógeno em nossa alma, ou seja, toda viciação causa uma doença na nossa alma. Então, eu acredito que não precisa aqui enumerar todas as viciações do campo material ao campo moral. Lembrando, né, porque existem vícios no campo da moral também, no campo moral. Exemplo, só para ficar em um exemplo só. Maledicência. Será que temos mania de falar mal dos outros? Cuidado, isso é um vício moral. Vício não tem a ver com repetição, vício tem a ver com o quê? Com o mal, né? Uma coisa que degrada. Então veja, as viciações, segundo André Luiz, causam essas doenças da alma. Então por isso é importante, agora que nós temos o esclarecimento de André Luiz, é importante que nós compreendamos esses vícios e passemos a eliminar esses vícios de nossa vida. Aquele exercício de reforma íntima é importantíssimo. Ou seja,
eu preciso fazer um autoexame em minha consciência. Eu preciso entender o que tem de errado comigo, quais são os meus erros, quais são os meus defeitos e procurar melhorar eles. Ou melhor, melhorar não, né? Se for para melhorar um erro, eu vou agravar, né? Eu tenho que eliminar os meus erros, encerrar os meus vícios e passar a cultivar o quê? Atitudes boas. E por fim, nesse slide, né? Emmanuel, no livro Vinha de Luz, nos ensina: a maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Então, meus irmãos, só fechou o que nós estamos falando, né? As nossas moléstias, as moléstias da alma, aliás, todas as nossas doenças procedem do espírito, das nossas dívidas do passado. Então, é importante entender isso para evoluirmos. Então, todo o nosso erro está em nós mesmos. A culpa dos nossos erros, aliás, a origem de nossos erros. É importante dizer isso porque para evitar, às vezes, de buscar culpados por erros que vêm de nós. Então, o problema não é com Deus, o problema não é com o nosso próximo, o problema se origina em nós. Como falou, né? Nós somos os semeadores de nossos erros. E vamos continuar, né? Culpa. E a culpa, meu amigo, é sempre uma nesga de sombra, eclipsando-nos a visão. Se a penitenciária vigora entre os homens em função da criminalidade corrente no mundo, o inferno existe na espiritualidade em função da culpa das consciências. André Luiz, no livro Ação e Reação. É claro, né, gente? Vamos esclarecer. André Luiz usou termos figurados nessa passagem, né? E falando do inferno, mas nós sabemos pela literatura espírita que a culpa, o remorso, né, pelo erro, é o que causa a degradação do espírito, inclusive em zonas umbralinas. Então veja, né, muitos espíritos ao desencarnar passam por problemas psíquicos por conta da culpa. E ao reencarnar, né, como eu já falei, expliquei agora há pouco, né, o espírito eventualmente esquece, né, ele precisa passar pelo processo de esquecimento do passado, mas ele tem gravado em sua consciência, no seu ser, a necessidade de reparação. E quando o espírito, essa culpa, evolui e toma conta dessa pessoa, ele passa a entrar em um estado psíquico de desequilíbrio. Ele passa, quando a culpa toma grandes proporções, ele pode ficar fixado nessas ideias e entrar no quadro depressivo. Então, esclarecendo, né? Então, só ressaltando, né, meus irmãos? Então, a culpa tem a ver, esse sentimento de culpa, e é claro, a culpa que nós estamos conversando, né, são as culpas relacionadas às faltas do passado. Mas também não podemos esquecer, né, todo o mal que eu faço, inclusive nessa atual existência, também pode gerar um sentimento de culpa, e essa culpa pode me levar a um estado depressivo. Então, assim, não importa muito o momento, né, se foi nessa reencarnação ou se foi numa reencarnação anterior. A culpa proporcionada por esse erro também pode me causar um desequilíbrio. Se eu não tiver o devido cuidado, o devido manejo, né, desse sentimento, isso pode me levar a um desequilíbrio espiritual, um desequilíbrio psíquico, levando, enfim, à depressão. Vamos falar agora da ansiedade. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Emmanuel, no livro Pão Nosso. O Emmanuel também nesse livro, ele também explica o seguinte, que a culpa, ou melhor dizendo, a ansiedade, nada mais é que uma expectativa, né, por um resultado.
E a incerteza, e é natural, né? Todo projeto, todo planejamento, ele pode dar certo ou pode dar errado. E essa expectativa, essa incerteza sobre o resultado desse planejamento gera ansiedade. Então veja, por que a ansiedade então tem a ver com a culpa e com a depressão? Ora, acabamos de falar que a culpa tem a ver com os erros do passado. E falamos também agora há pouco que o espírito, ao reencarnar, ele tem a possibilidade de programar, de projetar, planejar a reparação das suas faltas. Evidentemente, então, se eu faço um plano, qual que é a minha expectativa? Que ele dê resultado. Se eu fiz um plano reencarnatório no qual constava a necessidade de reparar uma falta com o irmão, qual que é a minha expectativa? Que eu consiga reparar essa falta. Se parasse por aí, estava ótimo, né? O problema, né? Quem não é ansioso, né? Não falta exemplos de pessoas ansiosas. Eu que estou falando com vocês, eu padeço desse mal também. Quem não passa por isso? Qual que é o problema, né, gente? Uma coisa é fazer o plano. Só que como nós somos inseguros, nós não temos, às vezes nós não confiamos se aquilo vai dar certo. E o desejo de que aquilo aconteça de forma rápida, para ver o resultado logo, às vezes acaba tomando o nosso ser, o nosso pensamento, as nossas emanações mentais. Então veja, né? Essa nossa insegurança, nossa incerteza sobre o resultado é que nos causa essa inquietação que é a ansiedade. E Emmanuel também no livro Pão Nosso, ele nos exemplifica dizendo que a ansiedade, qual que é a cura para a ansiedade? Olha a palavra, essa palavra, meus irmãos, vamos ver quem tem ela, né? Porque às vezes ela é difícil. O que contrapõe a ansiedade, vamos dizer, a cura para a ansiedade se chama paciência. Devemos ter paciência com os nossos projetos. E outra palavrinha também, que agora se encaixa na questão espiritual. Fé. Fé em Deus. Então, a contraparte à ansiedade, ou melhor dizendo, né? A ansiedade nos toma conta porque nós não temos paciência e não temos fé, às vezes, nos desígnios de Deus. A incerteza nos toma tão... A incerteza, a inquietação toma conta tanto de nós que a gente perde a esperança, às vezes, essa certeza de que Deus está sempre do nosso lado. Gente, olha que coisa, né? Deus está sim sempre ao nosso lado. Nós devemos confiar em Deus, na sua providência. Veja, né? A pandemia que nós estamos passando agora, isso faz parte dos desígnios de Deus. Isso está programado no nosso projeto reencarnatório. Se nós estamos aqui reencarnados na Terra nesse momento, vivenciando uma epidemia, uma pandemia, é porque está na justiça divina, está na programação divina. Então, meus irmãos, temos paciência, porque o momento vai passar. É verdade, é claro, que durante esse processo, as dores virão, as aflições, até porque, né, não faltam exemplos de momentos de tristeza que nos toma conta. Mas lembremos, a doutrina espírita está aqui nos esclarecendo. Tenhamos paciência, tenhamos fé em Deus, tudo vai passar. Tenhamos calma, a espiritualidade amiga está conosco, Jesus está no leme, Jesus é o nosso governador da terra, do nosso planeta, Ele não nos desampara. Ao mesmo tempo que nós vivenciamos padecimentos por conta da pandemia, não falta relatos de espíritos amigos que estão nos acolhendo, nos ajudando. Então, meus irmãos, temos paciência, tenhamos fé nos desígnios de Deus.
que é o que nos ajudará a suportar essa crise que vivemos. Vamos continuar. A ansiedade, a culpa e a consciência de culpa. Então, meus irmãos, respondendo aqui, a consciência de culpa responde por muitos distúrbios da ansiedade, tendo-se em vista a insegurança que decorre dos atos irregulares, estabelecendo a necessidade de sua reabilitação. Joana de Ângeles, no livro No Rumo da Felicidade. Então, meus irmãos, aqui fechou a ideia, Joana de Ângeles esclareceu de forma perfeita para nós. A consciência de culpa responde pelos distúrbios da ansiedade, que nada mais é que uma insegurança dos nossos erros do passado. Então, ansiedade e culpa são vícios aí, vamos dizer assim, que caminham de mãos dadas, mãos juntas, que nos atormenta. E nós devemos ter cuidado, porque se entrarmos nessa espiral de problemas, nessa fixação de ideias de culpa e ansiedade, isso causará um distúrbio depressivo, um distúrbio psíquico que tanto assola o nosso planeta. Vamos continuar. Tratamento e prevenção das doenças da alma. Terapêutica, porém salutar para a magna questão, é a doutrina espírita. Não como caráter profilático, sobretudo como terapêutica eficiente, por assentar as suas lições e postulados nos sublimes ensinamentos de Jesus Cristo, o Senhor dos Espíritos. Está aí Manuel Filomeno de Miranda, no livro Sementes da Vida Eterna. Então, meus irmãos, como nós já falamos, a doutrina espírita é um manancial de esclarecimentos e consolos. Mas, mais do que isso, ela nos ensina o dever do trabalho, da reparação. Não é à toa que o lema da nossa doutrina é: fora da caridade não há salvação. É importante, meus irmãos, que nós façamos uma atitude de ação. Quanto mais trabalhamos pelo próximo, mais vamos perceber que, às vezes, o nosso problema é pequeno se comparado com o problema do próximo. Então, o trabalho tem essa bênção de nos esclarecer, de burilar nossos espíritos, de nos conscientizar do dever do trabalho, do dever de melhorar, de reformar, de nos reformar. Então, o trabalho na caridade é essencial para a nossa evolução. É preciso sim que eu busque o trabalho, a ação, porque vamos dizer assim, como a gente costumamos dizer, caridade, que palavra é essa? Caridade é o amor em ação, que o amor é um sentimento abstrato. Nós não conseguimos ver o amor. Ou melhor, nós conseguimos ver o amor nos trabalhos de caridade. Porque o amor, sendo a virtude por excelência, o que é o amor? Não é nada mais do que o esquecimento do eu em favor do próximo. Isso é o amor. Ao contrário do egoísmo, que é o mal, que é a excelência do mal, o egoísmo é o quê? É o esquecimento do próximo em favor do eu. Mas voltando ao amor e à caridade, então a caridade é o exercício do amor. Então, quando eu desenvolvo o amor, eu estou exercitando a mais sublime virtude. E quando meu coração está tomado dessa sublime virtude, não haverá espaço para o mal, não haverá espaço para os vícios. Então é preciso que eu trabalhe, que eu faça exercício da caridade, esse amor em ação, como forma de reforma íntima e de esclarecimento. Trabalhando pelo próximo, eu vou compreender a necessidade, eu vou ter a consciência de que o meu erro, os meus problemas são pequeninos perto dos problemas do outro. Terapia pelo auto-perdão. Meus irmãos, isso é importantíssimo. A terapia moral pelo auto-perdão impõe-se como indispensável para a recuperação do equilíbrio emocional e o respeito por si mesmo. Meus irmãos,
Precisamos que aprendamos a nos perdoar. Então, a culpa em excesso nos leva ao desequilíbrio. Meus irmãos, se até Deus nos perdoa, que é o nosso Pai, por que eu não vou me perdoar? Tenhamos paciência com nós mesmos. Mas aquela paciência, vamos dizer assim, disciplinada, raciocinada. Não podemos cair no comodismo de estar no erro e não querer melhorar. Essa é uma coisa bem diferente de auto-perdão. Auto-perdão é que reconhecer os meus erros e não me culpar por eles de forma a não sair desse erro. A culpa, em certo grau, ela é necessária para que eu inspire em mim o desejo de reparação. Então, vamos dizer assim, a culpa é uma pequena fase para o meu processo de reerguimento. Eu erro, preciso reconhecer minha culpa, aí uma fase. Mas tem as próximas fases. Eu preciso ter o remorso e o desejo de melhorar, de reparar e melhorar. Então veja, erro, culpa, reconhecimento da necessidade de reparação e reparação. O que acontece muitas vezes? A pessoa erra e fica na culpa e não sai mais da culpa, não vai para a próxima fase. Então, se eu não sair do sentimento de culpa, eu não vou conseguir reparar. Então, nós precisamos ter essa consciência. Eu preciso saber me perdoar, reconhecendo o meu erro e principalmente buscando a reparação do que eu errei. É assim que Santo Agostinho fazia, meus irmãos? Lembrando, fazendo um parênteses rápido, já estamos acabando. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, é esclarecido que Santo Agostinho ele tinha um processo de auto-reparação, até auto-perdão, de reforma íntima, melhor dizendo. Ele dizia que sempre, antes de dormir, vamos dizer assim, ao encostar a cabeça no travesseiro, ele tentava se lembrar de tudo que ele fez no dia. E se ele reconhecesse algum problema, algum mal que ele fez contra o irmão, no dia seguinte ele iria reparar. Então é isso, meus irmãos. O processo é esse. Eu preciso reconhecer a minha culpa, preciso me perdoar e, em seguida, buscar a reparação. Lembrando, meus irmãos, que coisa, Deus nos perdoa, meus irmãos. Nosso Pai nos perdoa. Então, quem somos nós? Não existe pena eterna. Não existe castigo. Aliás, castigo nem existe, O que existe é o quê? Justiça divina. E por ser justo, Deus, Ele nos dá oportunidades de resgatar os nossos erros. Essa é a beleza da divindade, da sua justiça. Tratamento e prevenção. Ao lado de todos os tratamentos especializados para a cura da depressão, assim como de outros distúrbios de comportamento, o trabalho desempenha um papel terapêutico fundamental, Então, já falamos da importância do trabalho, meus irmãos, como terapêutica, como auxílio à nossa evolução. Então, o que falamos, Manuel Filomeno de Miranda, aliás, eu repeti, melhor de quem sou eu, para confirmar Manuel Filomeno de Miranda. Está aqui o ensinamento e estamos aqui repassando, E fechando, meus irmãos, nossa conversa de hoje, Jesus, se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus, no Evangelho de Mateus. Então, meus irmãos, tudo tem a ver com perdão. Tem a ver também com o reconhecimento de nossas faltas, dos nossos erros, buscar a reparação, perdoar a mim mesmo. E lembrar também, meus irmãos, perdoar aquele irmão que me procura. Eu não posso fechar meu coração, minha consciência para aquele irmão. Eu preciso também ter indulgência com as faltas alheias. Uma lição muito importante do Evangelho. Então tenhamos consciência disso, meus irmãos.
que essas passagens do Evangelho possam nos inspirar nesse momento. E assim nós encerramos nossa conversa desse tema. Esperamos que tenha sido de proveito para todos. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eventualmente entraremos em contato para respondê-las à medida do possível. Então, meus irmãos, na medida do possível, conforme se a gente demorar um pouquinho, é porque nós estamos buscando conhecimento para melhor esclarecer. E agora, meus irmãos, nós vamos fazer nossa prece para a preparação do passe à distância. Já reserva aí agora um recipiente com água para a fluidificação. Procure um ambiente calmo, tranquilo para receber o passe e vamos agora nos preparar. Então, mais uma vez, meus irmãos, vamos agora fechar nossos olhos, agradecer a espiritualidade amiga que inspira e protege nossos lares. E vamos pedir agora, neste momento, a presença amiga desses benfeitores, proporcionando a renovação de energias para nós, nos trazendo agora amparo e equilíbrio, protegendo o nosso lar, nossos familiares. Vamos pedir também pela fluidificação das águas, trazendo o remédio espiritual que tanto nos conforta. Graças a Deus e que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize
Agora, Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Então, meus irmãos, agora nós encerramos nossas atividades com a nossa conversa, do tema de hoje, com o Passe à Distância. Nós vamos encerrando por aqui e agradecemos a sua visita em nossa página, o carinho de acompanhar nossa conversa e contamos com vocês nos próximos encontros, sempre às terças-feiras, às 8 horas da noite. E façamos agora a nossa prece de encerramento. E vamos agora agradecer a Deus, ao nosso Pai, pela oportunidade que tivemos de aprendizado e esclarecimento com a literatura espírita, com o Evangelho de Jesus que tanto nos ensina. Obrigado, Senhor, por tanta oportunidade de esclarecimento e consolo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixe, Senhor, cairmos em erros e tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. Então, meus irmãos, ficamos por aqui. Obrigado pela presença, pela companhia, e até a próxima.